Olá, meu nome é Isabela Raimondi, eu sou engenheira ambiental formada pela Universidade de São Paulo e eu vim aqui apresentar para vocês um pouquinho mais sobre o trabalho intitulado Avaliação do uso de turfa e clinoptilolita natural como materiais reativos de baixo custo para remoção de cádmio. Esse trabalho, ele esteve envolvido num projeto maior, que visou a obtenção do título de doutora. Teve a colaboração da Jaqueline Zanin Lima e orientação da professora Valéria Guimarães Silvestre Rodrigues. Bom, como uma contextualização, a contaminação de água e solo por cádmio é uma problemática enfrentada no mundo todo. É uma contaminação que apresenta as mais variadas origens, indo desde a mineração, passando por diversos processos industriais, incluindo o descarte inadequado de resíduos. Ela é uma contaminação muito importante do ponto de vista ecológico e de saúde pública, pois assim como outros elementos potencialmente tóxicos, o cádmio ele possui características de toxicidade, persistência e bioacumulação. Por isso, a remediação dessas áreas para minimizar os impactos é de extrema importância. No entanto, alguns países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, muitas vezes possuem recurso limitado para as práticas de remediação dessas áreas. Então, sempre busca-se técnicas que diminuem esse custo para se tornar um pouco mais viável. Então, nesse contexto, o mecanismo da dissorção, ele vem sendo adaptado para diversas técnicas de remediação de áreas contaminadas. Entre elas, pode-se citar, por exemplo, a utilização de materiais reativos que utilizam, então, esse conceito da dissorção, que é a retenção do contaminante em sítios de ligação. E essas barreiras, então, elas têm a capacidade de reter esse contaminante, diminuindo a mobilidade para áreas vizinhas. Sendo que um aspecto positivo dessa utilização é a busca por materiais cada vez mais eficientes e também com um custo menor. Menor, principalmente quando comparado com o carvão ativado, que é um material tradicionalmente utilizado para isso, porém, ele apresenta um custo ainda um pouco elevado. Bom, então, nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi verificar a eficiência de adsorção e, após a adsorção, que vou falar um pouquinho mais sobre ela no Materiais e Métodos, de dois materiais, sendo uma turfa e uma clinoptilolita natural, que é um tipo de zeólita. Então, o uso desses materiais visa encorajar o uso de materiais localmente disponíveis, principalmente no caso do Brasil, como materiais reativos de baixo custo para o tratamento de áreas contaminadas por cádmio. Então, o primeiro deles foi a turfa. A turfa, ele é um sedimento fóssil de origem da decomposição e umificação de biomassa vegetal em ambientes úmidos e de baixa oxigenação. E a turfa estudada, ela foi uma turfa extraída das margens do rio Mogi Guaçu, rio esse que percorre o estado de São Paulo, no Brasil, e especificamente esse trecho da rodovia, ele se localiza entre os municípios de Ribeirão Preto e Luiz Antônio. O outro material analisado foi uma zeólita natural. As zeólitas, elas são aluminosilicatos hidratados, que possuem uma substituição isomórfica que ocorre naturalmente do silício pelo alumínio. Isso, então, confere a esses materiais uma grande habilidade de troca iônica e que é uma habilidade desejável para materiais reativos. Esse material especificamente escolhido, ele é uma zeólita majoritariamente do tipo clinoptilolita, e apesar de ser extraído de uma mina em Cuba, é um material amplamente comercializado no mercado brasileiro, em grandes volumes e um preço muito acessível. Para um ensaio de adsorção, então, considerou-se a metodologia de Roy, em que os materiais seletivos eles foram colocados em contato com soluções elementares de cádmio em uma razão 1:50, em concentrações iniciais de cádmio conhecidas de 30, 120 e 240 miligramas por litro.
Essas soluções, então, foram agitadas a 25 graus Celsius e em tempos predeterminados, que foram de 0 a 240 minutos, alíquotas dessas amostras foram coletadas, filtradas, centrifugadas e lidas em absorção atômica. Com isso, desejava-se obter a eficiência de remoção e outros parâmetros calculados em relação ao tempo. Como eu comentei anteriormente, um outro aspecto foi avaliar não só a questão da dissorção, mas tentar avaliar de uma forma mais completa um possível ciclo de vida de utilização desses materiais como materiais reativos. Então, sabe-se que, por exemplo, principalmente quando utilizado em barreiras reativas permeáveis, esses materiais acabam sendo saturados e precisam ser trocados. Isso envolve uma disposição desses materiais reativos porém, considerou-se também que em muitos países em desenvolvimento, como também é o caso do Brasil, muita disposição de resíduo é feita de forma inadequada. Então, caso isso acontecesse com esse material reativo, ele próprio passaria a ser fonte de contaminação. Então, pensando nessas hipóteses, decidiu-se avaliar, usando testes de desorção e bioacessibilidade, um possível deslocamento desse cádmio previamente absorvido e o impacto ambiental para os seres vivos que isso poderia trazer. Então, para isso, realizou-se ensaios de desorção com o sólido remanescente da dissorção, que, através do contato com água deionizada, com pH aproximadamente 6, pôde-se obter a fração desse cádmio previamente absorvido que seria liberado nessa condição. Por outro lado, o ensaio de acessibilidade, ele foi um método que simulou situações gastrointestinais in vitro, e a intenção era saber a proporção desse cádmio absorvido que estaria disponível para ser absorvido pelos organismos vivos. No caso desse ensaio especificamente, seria a bioacessibilidade humana. Então, como esse cádmio ali presente poderia afetar, então, os seres vivos e ser absorvidos e acumulados, entre outros fatores. Então, como os resultados, pode-se observar que tanto a turfa quanto a zeólita clinoptilolita, elas foram sim capazes de remover o cádmio da solução aquosa, sendo que a remoção foi dependente da concentração inicial e do tempo. Pode-se observar, por exemplo, que remoções maiores ocorreram nas menores concentrações, enquanto a eficiência de remoção foi um pouco menor. Essa tendência decrescente de remoção à medida que a concentração inicial aumenta, pode ser explicada, entre outros fatores, pelo aumento do número de cádmios competindo pelos redes de ligações disponíveis, segundo o Kuhn, conforme o aumento da concentração. Em termos numéricos, pode-se observar que a turfa ela atingiu 56% de remoção assim que atingiu o equilíbrio na menor concentração, diminuindo para 21% na concentração de 240 miligramas por litro. Esse material, ele necessitou aproximadamente 120 minutos para atingir o equilíbrio. Esses parâmetros, eficiência de remoção e tempo de equilíbrio, são parâmetros muito importantes quando se projeta a remediação de áreas reais. Então, isso tudo são parâmetros de projeto. A clinoptilolita, ela teve maiores percentagens de remoção, atingindo 96% de remoção para 30 miligramas por litro e 55% em 240 miligramas por litro. E ela necessitou aproximadamente 180 minutos para atingir esse equilíbrio. Essa maior percentagem de remoção da zeólita, clinoptilolita, ela é justificada, entre outros fatores, pela maior área superficial que esse material apresenta em relação à turfa. Vale destacar
que, apesar da turfa ter sido um pouco menos eficiente, isso não elimina a possibilidade de utilização nesse material. Já que em projetos de remediação dessas áreas contaminadas, leva-se muito em consideração a própria concentração do contaminante presente, e assim como a concentração-alvo, que geralmente é baseada em legislações ou, ou concentrações que minimizem os problemas relacionados a esse elemento. Então, dependendo das características da região que se quer remediar e a concentração que se deseja, a turfa ela pode sim ser adequada e não só a zeólita para esses projetos. Bom, em relação aos resultados de dessorção, a dessorção ela variou um pouco em relação à concentração inicial, mas não ocorreram tantas diferenças assim, sendo que a máxima dessorção obtida por cada material foi de 6,5 para a turfa e de 0,8 para a zeólita clinoptilolita. Isso se refletiu que ambos os materiais eles foram sim capazes de manter o cádmio nos seus sítios de adsorção, nessas condições de dessorção analisada, e que isso poderia ser explicado devido ao processo químico dessa reação. Esse processo químico, ele pode ser inferido quando os resultados de eficiência foram adequados a modelos de cinéticas de adsorção, em que esses dados eles se adequavam muito satisfatoriamente ao modelo de pseudo-segunda ordem, com R quadrado de aproximadamente 0,99. Isso acaba inferindo que se trata de uma quimisorção. No quesito bioacessibilidade, a turfa, para todas as concentrações, essa porcentagem de cádmio bioacessível, ela permaneceu próxima a 80%, então 80% do cádmio presente nesse material após a dissorção, ele estava numa condição de ser assimilado pelo organismo humano. Já na zeólita clinoptilolita, esse valor aumentou de 5% para 36% conforme o aumento da concentração inicial. Esse valor foi menor que no caso da turfa, mas foi considerado considerável principalmente nas duas maiores concentrações. Isso, então, considerou que esse elemento potencialmente tóxico presente nesses materiais após a absorção, eles estavam prontamente disponíveis para absorção dos organismos ou então para liberação em uma condição mais ácida, no caso desse ensaio de um pH próximo a 1,5. Bom, então, como conclusão, pode-se observar que ambos os materiais, eles foram sim adequados para a remoção de cádmio, principalmente quando nesses projetos de remediação, considera-se a concentração desse contaminante na área e a concentração, principalmente baseada na legislação dessas áreas. Então, qual é a concentração que se quer chegar? Isso pode ser um fator delimitante para a escolha entre um material ou outro. O cádmio absorvido pelos materiais, aliás, ele não é facilmente liberado em condições ambientais de pH próximo a 6. No entanto, esse cádmio presente, ele apresenta, sim, riscos ao meio ambiente e à saúde humana, já que ele é facilmente absorvido e assimilado pelo organismo humano num pH 1,5. Então, de certa forma, considerou-se que esses materiais ricos em cádmio, a liberação desse cádmio, ela ocorre em função do pH e, de forma geral, esse material ele vai precisar de um manuseio correto quando descartado após o uso. Então, esses resultados, eles indicaram, sim, que ambos os materiais são eficientes para a dissorção, sendo, então, materiais alternativos e de baixo custo, e que áreas como
o Brasil e outros países em desenvolvimento poderiam pensar em adotar tais materiais para a remediação de suas áreas, já que eles são materiais de baixo custo. No entanto, esse trabalho ainda necessita uma complementação. Por exemplo, pode-se pensar nas misturas entre os materiais para se elevar a eficiência ou até mesmo melhorar propriedades físicas, não só entre os materiais, mas com a mistura com outros materiais de baixo custo. Alguns ensaios complementares também são necessários para entender um pouco mais os mecanismos de adsorção, assim como mecanismos de competição existentes com outros íons, né? E avaliar a eficiência desses materiais em condições mais reais, que seriam condições durante a utilização em uma remediação de uma área contaminada. Agradeço a atenção de todos.